My Hero Academia é uma obra que começou super bem, mas eu sou obrigado a dizer, como uma pessoa que acompanha a obra desde o seu início, que ela decaiu e muito, mas muito, após o arco do resgate do Bakugou, onde nós tivemos a incrível luta do All Might versus Alforone. Que momento incrível! E aqui foi o ápice da obra, quando você fala em construção, desenvolvimento e progressão de personagens. O Midoriya é um personagem que começou super bem na obra, mas depois do arco do Sten, ele decaiu e muito. E para falarmos dele, primeiro precisamos analisar o que faz o Midoriya ser um péssimo protagonista. O meu incômodo começa com a maneira que o autor usa para nerfar o poder dele. Essa questão dele se quebrar quando usa o seu poder fica algo tão ruim que com o passar do tempo só piora. O começo da obra, ele começa até bem, né? Mas ao decorrer desse início, esse artifício que o autor usa acaba dando um certo desconforto, porque toda vez que o Izuku usa sua individualidade, ele acaba se quebrando, literalmente. Mas em um determinado ponto da história, para ser exato, na luta contra o Sten, o autor ele colocaria o que seria um ponto final para isso não acontecer. Foi nos mostrado que o fato dele se machucar toda hora traria consequências para o seu corpo e ele chegaria a um ponto que não existiria mais cura e não existiria essa reversão. A personagem lá que cura, que eu esqueci o nome dela no momento, ela é usada como um deus ex machina para o Midoriya, porque toda vez que ele se machucar a gente sabe que vai ter alguém para curar ele, a gente sabe que vai ter uma solução para aquilo, e o peso que deveria ser construído por conta dele ser igual Lego, se quebrar inteiro, não acontece. E na época que o autor apresentou essa questão nesse bate-papo aí com o pessoal falando que o Midoriya deveria segurar mais, ele não deveria ficar usando excessivamente o seu poder para não se quebrar porque ele não conseguiria se curar, eu pensei, caraca, até que enfim o autor vai arrumar uma outra maneira de nerfar o personagem sem deixar ele incapacitado fisicamente, porque um dos problemas também do Midoriya, porque caso ele tenha que extrapolar os seus limites, ele vai ficar incapacitado caso surja algum problema maior, e isso é muito problemático, visto que ele é o protagonista e ele ser deixado de escanteio em momentos chaves de algumas batalhas ou da própria história, perde totalmente o peso que o personagem tem. E para a gente fazer um comparativo com outros animes e com outras obras, geralmente os personagens eles lutam e acontece algo para quebrar esse limitador da força física, ou acaba tendo uma transformação, e isso daí é um padrão de shounen, né? Aquele momento que o protagonista nos surpreende e a gente fica tudo eufórico. Mas com o Midoriya é diferente, ele é um personagem que ele precisa se conter para não se quebrar. E essa questão, quando o autor ele coloca esse nerf em cima do nerf do Midoriya, na época eu pensei, pô, até que enfim ele vai parar de quebrar o Midoriya, porque mano, já deu, coitado do menino. E isso não acaba acontecendo. O personagem ele continua se quebrando quando ele tenta ultrapassar os seus limites ou quando é preciso fazer isso. E toda essa questão faz tudo isso ser muito repetitivo. E além do mais, isso não traz consequências para o personagem. Tendo isso como fato, a história e progressão dele perde bastante o peso. Sem contar que o Midoriya é um personagem com grande potencial, mas ele não é um personagem nada cativante. Mas vale, ele é bem diferente do padrão shounen. Ok, seu argumento é muito válido. O Midoriya ele vai numa contramão totalmente desses personagens padrões que a gente conhece, porém ele ainda tem esses padrões aí de personagem shonen. Mas o Midoriya não é um protagonista que tem uma personalidade forte, e geralmente essas obras exigem, não tô falando que isso é regra, mas exigem personagens com uma personalidade forte. Vou dar um exemplo pra você. Em Hunter x Hunter, por exemplo, a gente tem um Gon que é super de boa, mas a construção do personagem é tão bem feita que ele acaba nos surpreendendo ao decorrer da história. E isso não acontece com o Midoriya. Porém, na minha opinião, o Bakugou tem mais cara de protagonista do que o Midoriya, porque o Bakugou é um personagem que teve, além de um crescimento absurdo, tanto na sua força quanto na sua personalidade, ele é um personagem que entrega bons momentos e sabe nos surpreender. Além do que, o Midoriya é um personagem inseguro, e isso não é um problema, tá? Porque essa insegurança dele é trabalhada desde quando ele é pequeno, desde o começo. Ele até tem uma certa evolução enquanto isso, mas ainda assim ele
não consegue passar nenhuma sensação de confiança se comparado a outros personagens. Se você pegar Asta, Naruto, Luffy, Ichigo, Bakugou e Itadori, todos esses personagens e mais outros aí conseguem transmitir uma sensação de confiança e euforia em momentos chaves, por conseguir superar os seus limites ou até mesmo por apresentar algo novo. Eles conseguem fazer isso com maestria, e isso o Midoriya não consegue passar pra mim. Além de que o personagem teve pouquíssimos momentos em que deixou todo mundo eufórico. Eu acompanho o mangá da obra e ela está muito, mas muito morna. Tem uma situação de urgência acontecendo, mas é algo muito precoce ainda para os personagens, porque eles precisam de mais desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, o personagem que mais precisa disso é o Midoriya. Quando se fala em Midoriya, qual é o momento mais épico que vem na sua cabeça? Deixa aí nos comentários que eu estou bem curioso. O meu, por exemplo, é a luta dele contra aquele cara do músculo lá no... Esqueci o nome do Larapinho, mas contra o personagem musculoso lá no acampamento. Foi um momento muito marcante, ele se encontrava em uma situação crítica e precisava sair. Eu sei que muita gente vai falar, pô, Vale, mas teve a luta do Overhaul, foi absurdo e tudo mais. Mas ali no arco do Overhaul, pra mim o protagonista foi o Togata e os outros personagens. O Midoriya, ele teve sim suas evoluções, teve seus equipamentos, mas o Togata, pra mim, ele é um personagem com uma construção incrível e esse senso de herói dele é absurdo. E para o autor trabalhar essa questão do Midoriya conseguir controlar 100% o One for All, ele colocou outros poderes junto no meio ali que eu achei interessante, mas porém é como dar um up absurdo no personagem sem uma consequência de um certo esforço. E isso é complicado, porque deixa as coisas muito mais fáceis, entendeu? Era algo que ele estava fazendo devagar, conforme o tempo, a evolução do personagem, e ele taca tudo de uma vez, né? A gente sabe que esse arco atualmente é o último da obra, então a obra está na sua reta final. Então talvez, né, não sei, talvez ele queira acabar rápido, não sei o que aconteceu, mas isso me incomoda pra caramba. E outra, né, no mangá a gente teve uma situação no qual o Midoriya, ele quis dar conta de tudo sozinho, e é absurdo porque essa personalidade dele ser um nômade e fazer tudo sozinho não é característica do personagem. E a forma como é feita, ele não tem uma personalidade forte, ele não transmite essa personalidade, seriedade do personagem para conseguir fazer algo desse tipo, de você sair da escola, caçar vilão e tentar resolver o problema, né? O Bakugou tem muito mais cara de fazer isso do que ele. É como se ele tivesse exercendo uma função que não é dele, entende? Porque o personagem, ele não tem uma personalidade forte para acarretar com isso. E outra situação muito importante da obra é a situação grave que se encontram as coisas. E eu acho que é muito cedo pra eles lidarem com isso. Aí vocês vão falar, pô, Vale, mas por exemplo o Naruto lá, o Naruto correndo atrás do pessoal do som pra resgatar o Sasuke com os outros Genins, né? Enfim, ali você tem um certo pareamento de poder, né? Os personagens ali são colocados, o pessoal do som, meio que nivelados com os Genin lá, os Chunin da Vila da Folha. E é bem construído esses personagens, é bem construído essas lutas. E agora os personagens que são os vilões de My Hero Academia atualmente, já estão num nível muito alto. Principalmente o vilão final, que é o Shigaraki e o Alforone, né? Sem contar ali dos outros capangas. Então ele está num nível muito acima da galera e isso me causa um certo incômodo. Eu estou muito ansioso para ver como a obra vai lidar com isso e ver realmente o Midoriya sendo bem trabalhado, que é um personagem que é muito injustiçado. Eu gosto do Midoriya, mas eu lendo a obra não sinto a sensação de euforia, não fico ansioso para ver o que ele vai fazer. Olha, eu vou falar para vocês, eu acompanho muitas obras, eu leio muitos mangás, principalmente shonen, né? E o Midoriya, ele é o personagem que não consegue me entregar momentos que eu fico, caramba, que legal isso, caraca, eu quero ver demais. Ele não consegue, e outros personagens conseguem. Até o Asta de Black Clover, que ele, por mais que seja muito genérico, uma cópia do Naruto praticamente, ele consegue entregar bons momentos, né? Ele é um personagem que consegue trazer aquela seriedade nos momentos certos e deixar a gente entusiasmado com aquele momento que a gente vê.
entendeu? Por exemplo, quem não ficou eufórico quando o Naruto lutou contra o Pain em modo Senin? Foi um momento que todo mundo ficou, caraca, velho, olha o Narutec. Ou quando o Naruto fez o Rasen Shuriken, por exemplo. São momentos importantes da obra que mostra a evolução do personagem e que faz o leitor se identificar com aquela evolução e ficar eufórico com aquele momento. E My Hero Academia não traz isso. O único momento além desse que eu achei o Midoriya interessante foi a primeira vez que eu vi o Midoriya com raiva, nervoso, no arco da guerra, no qual ele solta um grito desesperado. E isso foi um momento que eu achei marcante do personagem. Mas ainda assim tem um caminho muito grande para o Midoriya percorrer para ele ser um ótimo personagem. Mas clã, essa daqui foi a minha opinião referente ao personagem. Eu quero falar mais coisas referente a outras obras também. Assistam os outros vídeos, não deixa de deixar o gostei. Se você concorda ou discorda comigo, comente e apresente seu ponto também, que eu estou muito ansioso. Eu quero muito entender o seu lado também. E antes de sair replicando o que eu estou falando, levando como verdade absoluta, não faça isso. Primeiro assista ou leia e tire suas próprias conclusões. Analisa ambos os lados. Tire sua própria visão sobre o assunto. Eu acho que isso é muito importante. Mas clã, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.